Olha, hoje é 4 de fevereiro, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer, uma data que objetiva conscientizar, educar sobre a doença e, claro, mudar hábitos, não é, que a gente tem, como, por exemplo, aquele hábito que a gente precisa ter de ir ao médico, de fazer investigações, rotina médica, no mínimo anual, para que a gente possa, de fato, estar sempre com a possibilidade, caso venha a acontecer, da precocidade. E quando a gente investiga e tem esse diagnóstico antes, as chances são muito maiores, gente. Tem muita tecnologia avançando, tem muitas intervenções avançando, tem muita ciência nessa discussão, drogas novas, ações que são mais efetivas, assertivas. No passado, isso já fora quase que uma sentença capital. Hoje, não mais. E quem vai conversar conosco é a médica oncologista da Medrados. A Medrados está preparada para receber você com muita tecnologia, grandes profissionais e cada vez mais próxima do cidadão. Doutora Andréa Tatiana, é um prazer tê-la aqui. Um bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Elias. Um prazer meu estar aqui conversando um pouquinho hoje sobre o dia 4, de fevereiro. Pois é, o Dia Mundial de Combate ao Câncer. A doença era tão temida no passado que a gente nem falava a palavra inteira, né? Fulano ou cicrana tem CA. Hoje isso não tem mais o mesmo significado, doutora. Não. O estigma, na prática, a gente ainda vê muito no ambulatório, né? O medo de se falar da doença, é aquela doença ruim. Muitas vezes o paciente tem dificuldade de falar o nome câncer, né? E aí são dos motivos de a gente precisar estar sempre falando hoje, no dia 4, e conscientizando a população sobre a doença, sobre o diagnóstico, sobre o que pode ser feito para prevenir a doença, né? Esclarecendo, exatamente para a gente tirar isso, desmistificar isso, é o passado. Hoje a gente faz diagnóstico precoce, o paciente trata com qualidade, tem qualidade de vida, pode curar, né? Pode ser bem tratado. A gente tem medicações para os sintomas também daquele paciente durante o tratamento. Então, a gente está falando de outra realidade. Nós estamos falando sobre uma doença que aparece em várias regiões do corpo e tem uma incidência muito grande, não é, doutora? Aliás, teve uma ausência muito grande das pessoas que já tinham e das pessoas que precisavam fazer diagnóstico durante 2020. A expectativa do INCA aí é de mais de 500 mil de pessoas com câncer até 2022. Isso. A estatística é aproximadamente 625 mil casos anuais, né, nesse triênio de 2020 a 2022. Então, a gente está falando de muitos casos de câncer, né? Na prática, com a pandemia, o que a gente viu foi uma demanda reprimida mesmo, né, daqueles pacientes que usualmente costumam ir no médico regularmente para fazer exames de rastreio. O que é que a gente costuma falar? O que é rastrear? É dar diagnóstico em paciente assintomático. Então, eu vou fazer os exames de rastreio. Eu vou fazer aquele exame sem sintoma, né? Como a mamografia, colonoscopia, o PSA, junto com o toque retal, o Papa Nicolau. Então, eu preciso ir ao médico, eu preciso realmente consultar regularmente o médico, tentando se fazer prevenção e, claro, o diagnóstico precoce. A gente viu que a demanda reprimida no final do ano se intensificou um pouco mais. Teve muito diagnóstico no fim do ano daqueles pacientes que, quando a gente conversava, estava tendo sintoma em janeiro, fevereiro, mas foi quando, em março, parou tudo. O medo da Covid foi maior do que o medo do próprio câncer. Exato. O oncologista não parou, a gente trabalhou durante toda a pandemia, a oncologia não para, o paciente continuou em tratamento. Era a orientação recomendada continuar em tratamento, né? Mas a gente viu realmente uma demanda aí que aumentou de forma importante no final do ano. Agora, por conta da segunda onda, a gente viu que realmente os pacientes que estavam voltando regularmente a fazer acompanhamento teve uma queda, né? Acredito que daqui a pouco a gente vai ter de novo esse fluxo aí dessa demanda que ficou reprimida. Bem, doutora, quais são os principais cânceres que atingem a população brasileira?
Os principais do Brasil e do mundo, né, e que eu costumo sempre frisar que eles são rastreáveis, né? Câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pulmão, câncer coloretal, né? Câncer no nosso país, né? Câncer de colo uterino, né? Câncer de colo uterino é uma doença de país subdesenvolvido, né? Então, assim, são doenças da nossa realidade. A gente tem vacina para o HPV e atenção pais, sintam-se responsáveis caso venha acontecer o câncer de colo de útero em seus filhos quando você não deu autorização para que ele fosse vacinado na escola. Aliás, deveria ter inclusive punição, justiça, porque é hediondo esse comportamento e vitima aquele que não tem ainda autoridade sobre a sua própria Constituição. E quando a gente fala no HPV e da vacina, não estou falando só de câncer de colo uterino, estou falando de câncer de cabeça e pescoço, câncer de cavidade oral, câncer de canal anal, câncer de pênis, tudo isso tem relação com HPV. Tem a relação com HPV. Exatamente. E não só meninos nessa relação também. Então, por isso a importância. A gente frisa muito o câncer de colo uterino, porque é o que tem maior relação, mas todos esses que eu citei têm relação com HPV. Então, quando você toma vacina, você diminui a possibilidade de câncer nesses locais também. E o HPV está bastante disseminado, né, doutora? Infelizmente, sim, né? O jovem, a gente tem que falar vai ter atividade sexual, não adianta, é uma realidade, muitas vezes sem preservativo, né? Então, a gente precisa falar de uma realidade que está aí, os pais, às vezes, não querem entender, não querem ver isso, mas precisa ser dito, precisa ser falado. Bem, doutora, como é que a ciência evoluiu na questão do diagnóstico? Os exames são mais assertivos, eles dão mais informações, os médicos ficam mais informados acerca da situação de saúde daquele paciente? Sim, hoje a gente consegue fazer, de fato, o diagnóstico precoce e o tratamento também mais direcionado, minimizando os efeitos colaterais daquele paciente, né? Então, como eu disse, os exames de rastreio, se eu faço os exames de rastreio regular, é diferente eu dar um diagnóstico de uma lesão na mama de 1 centímetro do que eu dar o diagnóstico de uma lesão na mama com 5 centímetros. Então, os exames que nós temos aqui no Brasil e no mundo para diagnóstico, para rastreio, para diagnóstico precoce, eles são efetivos. O que a gente precisa é ter população que faça os exames. Muitas vezes é a população que não vai em busca dele, né? A Medirrádios tem esses exames? Temos todos os exames. A gente faz toda a partir do rastreio, a gente consegue fazer aqui, né, aqui em Maceió, na Medirrádios, inclusive do diagnóstico precoce e de um tratamento de qualidade, né? O que é que a gente visa no tratamento do paciente, seja ele com a doença inicial ou com a doença avançada, é que aquele tratamento seja eficiente e com o mínimo de efeitos colaterais. Então, hoje a gente tem tratamento, quimioterapia, imunoterapia, radioterapia precisa, minimizando as áreas ali de dano para aquele irradiada. Ou seja, no tecido que precisa ser irradiado. Né? A gente tem radiologia intervencionista, que pode-se fazer procedimentos que antes demandaria a gente fazer uma cirurgia maior, mas a gente consegue fazer um procedimento minimamente invasivo, tanto para diagnóstico, uma biópsia guiada por tomografia, por exemplo, mas como para tratamento também, por radiologia intervencionista, um paciente que possa estar com as vias biliares obstruídas, né? Então, tudo isso a gente consegue fazer com qualidade, visando realmente o conforto do paciente. As drogas estão mais avançadas, menos efeitos colaterais, mais eficiência no tratamento? Sim, cada vez mais a gente está tentando direcionar o tratamento para tratar as células que precisam ser tratadas, né? A gente sabe que a quimioterapia é muito efetiva. A gente acaba tratando as células malignas, mas a gente também acaba tendo uns efeitos colaterais nas células benignas, né, que não tem ali câncer. Mas o foco hoje é tentar tratar o mais direcionado possível, com o que a gente chama de terapia-alvo, com imunoterapia. Oncologia não para, a gente tem estudo e a gente tem droga nova sendo aprovada constantemente, entendeu? Lembrando, viu, gente, que apesar de todo esse aparato, o olhar, a conversa para com o oncologista, essa é insubstituível. O importante é que a gente olhar para o paciente e ver que a gente não está tratando um câncer, a gente está tratando uma pessoa,
né? Então, a gente está tratando uma pessoa com toda a sua história, com história familiar, com história pessoal. Então, a gente tem que tratar aquele paciente como um todo. E né? o câncer, de fato, ele termina disseminando para a família como um todo. É um sofrimento, né? Muitas vezes, não só para o paciente, mas pela família. Por isso, a importância do acompanhamento multidisciplinar, da psicologia, da fisioterapia, né? Da nutricionista, do fonoaudiólogo, dependendo do câncer que a gente está falando, entendeu? Então, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar de apoio e, claro, toda a conversa médica. O oncologista, eu costumo falar que o oncologista está aí para direcionar, para guiar, para definir, para avaliar para cada paciente qual é a melhor proposta para aquele paciente. Às vezes é um paciente que não adere tanto à medicação oral. Se eu passar uma oral, ele pode não fazer uso de forma regular, precisa ser uma endovenosa. Então, a gente tem que ter esse olhar crítico também. Mas a gente precisa de toda uma equipe, porque tem radioterapeuta junto, muitas vezes eu preciso do cirurgião. Enfim, a gente não trabalha só. E é importante a gente conseguir ter isso, se possível, no mesmo serviço. E o trabalho, né, multidisciplinar de extrema relevância, tentando manter a autoestima desse paciente, um paciente que acredita, que contribui para o tratamento, é um paciente que tem muito mais chance de se recuperar muito mais rápido. Sim, voltar, na verdade, né, à sua vida ativa, porque é um paciente que muitas vezes para de trabalhar para fazer o tratamento. Um paciente que precisa ser reinserido no mercado, muitas vezes, de trabalho, né? Voltar a ter uma vida, viver, enfim. Doutora, a gente fala muito em diagnóstico precoce. E pode parecer, para aquele mais desavisado, de que é apenas uma fala, uma retórica. Mas diagnóstico precoce, ele está diretamente relacionado com a efetividade do tratamento, não é isso, doutora? Com certeza. É muito mais fácil e aumenta grandemente a possibilidade de cura tratar uma doença no início do que tratar uma doença no estágio mais avançado, né? Um tumor de 1 centímetro do que um tumor de 7 centímetros. Então, o diagnóstico precoce muda realmente a história natural da doença para aquele paciente, né? Então, não é à toa que a gente precisa estar aqui hoje falando sobre diagnóstico precoce, lembrando o paciente da importância de ir ao médico, mas principalmente do paciente se cuidar, né, de mudança de hábito mesmo, né? Então, assim, às vezes a gente come errado, não faz atividade física, no final de semana fuma, ou durante a semana fuma também, no final de semana toma um monte, ingere muita bebida alcoólica. Então, se a gente for perceber, a gente está ali todo dia fazendo um monte de coisa que parece que não tem nenhuma relação, mas tem. A gente tem que ter cuidados com as crianças de hoje em dia. A gente tem muita criança obesa. Obesidade é fator de risco para câncer, para diversos tipos de câncer. Então, assim, eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para o meu filho, né? Eu preciso acordar, não só quando a gente fala de todos esses fatores de risco, eu não estou falando só de câncer também, eu estou falando de hipertensão, de diabetes e outras doenças. Mama ainda é o de maior incidência em mulheres e próstata ainda é o de maior incidência em homens? No Brasil, sim. 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 Quando a gente fala no mundo, às vezes se inverte as posições, mas no Brasil, sim. E parece contraditório, mas a gente tem mamógrafos quase sem utilização, porque as mulheres não aparecem para fazer o exame. Isso é verdade, doutora? Infelizmente, isso é verdade. Se a gente for olhar, o INCA tem uma quantidade de mamografias para ser realizada anualmente, mas é muito raro esse índice, essa quantidade que foi liberada, ela ser atingida. Ou seja, a gente pode fazer mais exames. Qual é a justificativa? O exame é doloroso? Como é que é isso? O exame até pode ter um pouco de dor, se a gente realmente pode, mas é algo que é rápido, é simples, não é demorado, é fácil de ser feito. Né? Então, e uma vez por ano estaria de bom tamanho. De bom tamanho. Tá certo, então. Olha, a nossa conversa aqui foi com a doutora Andréa Tatiana, é médica oncologista da Med Rádios.